A gente começa perguntando o seu nome, a sua idade, alguma informação assim que o senhor queira compartilhar a seu respeito. Eu fui criado em São Gabriel, na propriedade rural de meus pais, José Gabriel e Emília Chiappetta, na estação Suspiro, que mantém ainda o nome, município de São Gabriel, no caminho na estrada de ferro que levava a Bagé. E existia essa fazenda aqui, que eu via nas férias com meus pais, e depois que eu concluí agronomia em Porto Alegre, eu vim trabalhar aqui, meu pai já tinha falecido e essa área estava disponível, e parte me tocou, né? E eu comecei a investir então em agricultura, começou na época o ciclo da agricultura nessa região. E já estou aqui há algumas décadas, completo 80 anos no fim do mês, mas cheguei aqui logo depois de concluir a faculdade, e o tempo de ficar mais maior temporada aqui é no verão, devido aos cultivos de verão, que exigem mais tempo e para maiores cuidados também da gente. Então, a partir de setembro, que a gente se estabelece aqui, até final de março, quando já encerra o cultivo de verão, e eu troco então o período de férias, que a maioria das pessoas conhecidas, famílias conhecidas, fazem a temporada de verão no fim do ano. Nós fizemos a família faz nos meses de inverno, né? Então, nessa época, no mês de inverno, que a gente faz as férias, principalmente no hemisfério norte. Tem a ideia que dá mais oportunidade de visitar outras culturas, e sempre com relação à nossa atividade de agricultura. O seu nome completo? É Luiz Antônio Correia Chiappetta, com Z ainda, porque meu nascimento foi em 1942, anos depois é que começou a ser registrado com S, o Luiz. E a sua mãe, então, era Chiappetta? O pai, que era Chiappetta, filho do seu Carlos Chiappetta, que foi o pioneiro aqui nessa região da fazenda, que foi comprada de uma família de Porto Alegre, que por anos ficou como criador de equinos, né, que vendia para os tropeiros de São Paulo, e criava um gado charolês, que quando eu vim para cá ainda mantinha bastante, um rebanho grande dessa raça, e aos poucos foi transformando em lavoura, e aí também em parte ficou destinado ainda para a criação de gado, né? Alguns equinos para lazer, para nosso passeio a cavalo, e algumas também cabeças de ovelha, de ovinos para consumo e para comércio. Mas hoje o movimento de lavoura representa 98%, e os demais, criação de gado, a pecuária, o restante 2%. Então, eu fiquei mais estabelecido aqui, e meus irmãos ficaram em São Gabriel, na fazenda onde meus pais viveram mais tempo. Então era o seu pai que era descendente do Chiappetta? Meu pai que era filho do seu Carlos Chiappetta, com a dona Vitória, que era de São Gabriel. E o avô, imigrante da Itália, né, que viveu mais tempo na fronteira, e aqui vinha algumas temporadas. Mas seu Carlos Chiappetta, que inclusive já, a questão de poucos anos, estive na Itália, onde havia, da onde saiu
de onde originou meu avô, onde Chiappetta é um nome, uma família bem conhecida, de muitos familiares lá, no sul da Itália. Seu pai chamava José Gabriel? José Gabriel Dávila Chiappetta. Era o filho mais novo, mais velho? Ele era geralmente um dos filhos, não sei exatamente em relação aos demais, mas conforme há pouco o senhor prefeito Edre Botti falou, era o Enio de la Torre, nosso amigo vereador, que citou que era, conforme a informação dos parentes, eram 12 irmãos. Eu conheci poucos, porque já haviam falecido anteriormente, desde que eu me lembro. Mas o pai ficou mais tempo em São Gabriel. Aí vim aqui para essa área aqui, no período que eu acompanhava as férias escolares. Certo. A maior parte da família morava lá? A maior parte da família morava lá. Quem morava mais lá na região da fronteira era o meu pai e um irmão, que ficaram residindo lá. Tinham área aqui, mas vinham de vez em quando. Não era permanente a residência deles nessa região. Mas uma parte da família morava aqui? Sim, vários tios e tias moravam aqui. Eu conheci algumas tias, né? Os demais já tinham falecido quando eu comecei a ter noção de relacionamento familiar. Eles já não existiam mais aqui. Quais tias o senhor conheceu? Eu conheci Dona Gilda, né? A Tiracema, tia, e os demais parentes têm um pouco a lembrança. Essas sempre viveram por aqui? Ficaram vivendo aqui em Ijuí e Santo Anjo, principalmente. E muitos parentes também viveram em Catuípe, na cidade de Catuípe. Mas pouco contato tive com esse pessoal, com esses familiares, porque quando eu era pequeno, naturalmente que não tenho mais lembrança desses contatos familiares. E o senhor sabe como que a família Chiappetta chegou nessa região? Conforme eu tenho conhecimento, foi indicação de um político, não tenho bem certeza, porque há pouco apareceram uma versão que não coincidia muito com essa que eu tenho, mas foi um político que indicou que estava à venda essa fazenda, que aí então foi negociada pelo meu avô. Mas realmente alguns nomes que eu não posso dizer porque não tenho absoluta certeza que procede nome dessas pessoas. E o senhor vinha para cá passar as férias? Não digo férias, mas meu pai, por exemplo, quando via época de seca, que era comum, né, que secava as pastagens na região da fronteira que eu digo sul do estado, eles traziam o gado para cá, levavam 28 dias na tropeada de gado. E aí depois que chegava o gado, o pai vinha o casal, ficava uns dias aqui quando eu vinha junto, mas nunca ficar de mês, né? Ficava uma semana talvez. Eles vinham de trem até Santa Maria, de Santa Maria a Ijuí. Tinha na época o trem que carregava passageiros, e aí de Santa Maria, de Ijuí para cá, vinham de carro, né? E o abastecimento, aqui era mantido um caseiro, era um capataz, um campeiro e mais um ajudante de serviço de pecuária. Algumas vezes eu fui até fazer rancho, uma vez por mês fazia um rancho de Mauá, a gente ia de carrocinha, levava 2 horas para chegar até o armazém para se abastecer. Então ficava aqui em torno de uma semana, depois voltava para São Gabriel, onde eles ficavam mais tempo, como residência com mais tempo.
Yes. E o que o senhor se lembra, assim, da fazenda nessa época? O senhor era criança? Adolescente, né, já que eu vim aqui antes de assumir aqui, enfim, passava uns dias nas férias, mas a gente passava serviço de pecuária, de campo, tratava o gado, fazia tratamento sanitário, levava sal para o gado, fazia ali, apartava gado para comércio, esse serviço de tropeiro não, serviço de campeiro, né? E tinha uma turma de empregados de laçadores que se reuniam, eram convocados pelo meu pai para trabalhar em alguma lida maior que reunia o gado. Tinha um campus, por exemplo, que era um distante da sede, a gente saía ainda de madrugada, passava o dia lá, fazia o almoço lá e depois voltava de noite, onde tinha todo esse trabalho de cuidados com o gado. Às vezes também para apartar a tropa, separar o gado gordo para venda, para comércio, e também equino, que era uma fonte de renda e era também dedicado a essa criação. E o senhor vinha para cá e ajudava? Sim, já quando andava de cavalo sozinho, sim, mas anteriormente eu vivia na garupa do pai. E parece que é um costume que o senhor preserva até hoje, essa lida com o gado. A lida com o gado, porque é uma maneira de instalações, aproveita instalações, né? E mesmo que tem condições para isso, com máquinas e equipamentos para formar uma boa pastagem, né? O gado se vende todo o tempo, enquanto que os grãos logo após a colheita, né? Depois principalmente abastecimento dos próprios residentes aqui, né? Que é um dos motivos de manter ainda a criação de gado e ovino. Mas o senhor trabalha hoje atualmente, a maior parte é com a agricultura? Sim, hoje a agricultura representa 98% da nossa produção, do nosso faturamento. Então a gente voltou mais para a agricultura em termos de equipamento, silagem, de maquinário, enfim, toda a estrutura é voltada para a produção agrícola. Eu queria saber mais sobre os seus pais. Onde eles nasceram, casaram? Meus pais, o pai era natural de São Gabriel, né? E a mãe era da região, mas sempre viveram a maior parte do tempo em São Gabriel, no município de São Gabriel, na região fronteira, na região da Campanha, que é mais ao sul da cidade de São Gabriel. E lá se criaram então, um sobrado que até hoje se mantém, onde reside a família do meu irmão. E a sua mãe também era natural de São Gabriel? Minha mãe era natural da região aqui, de Santo Ângelo, né? Na época pertencia ao município de Santo Ângelo. Qual que era o sobrenome dela de casa? Correia, era uma família família Correia, cujo pai foi vítima da coluna Prestes, que devastou o rebanho que ele tinha e deixou o avô materno desassistido de recursos. E o meu pai ficou com essa área, expandiu um pouco, até para o município de vizinhos aqui, né? Mas sempre se dedicou mais à criação de gado, que o preferido dele era a criação de gado. O de raça charolesa. O senhor sabe onde eles se casaram? Como?
O senhor sabe onde eles se casaram? Tenho, conforme o registro, foi em São Gabriel, né? Mas meu pai é natural, nascido em 1895, né? Tem em documentos antigos que mostram esses registros, né? Como é que o senhor estava falando, o seu avô materno, como é que é, o senhor sabe o nome dele, como é que foi essa história com a coluna Prestes? Eu não sei de memória, já vi esses registros, mas não gravei os nomes do meu avô paterno. Mas a coluna Prestes se formou com esse engenheiro que era de Santo Ângelo, que quando veio para Santo Ângelo, conforme uma revista do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Porto Alegre, e veio esse engenheiro do Rio de Janeiro trabalhar em Santo Ângelo, mas era muito revoltado com tudo. Quando chegou aqui, quis voltar logo porque os parafusos não serviam na estrada de ferro, a geladeira não funcionava, queria abandonar tudo. E com o tempo ele foi se revoltando e formou aquele batalhão de insurgentes, de descontentes da vida, que saíram fazer devastações daqui até o Nordeste. E onde passavam, eles semeavam a matança de gado, arruinavam as fazendas onde passavam, e foi o que aconteceu na fazenda, na área que era do meu avô materno. Mas só deixou desgraça por onde passou, semeou desgraça esse a famigerada coluna Prestes. O senhor não se recorda o nome do seu avô? Pois eu li, não, de momento não. Eu li isso, mas faz tempo que eu li a história dos registros desses familiares, do materno e também de alguma parte do meu pai também. O senhor sabe se a coluna Prestes passou por aqui na nossa região? Mais adiante só, mais ao norte, mas por aqui não soube de nenhum dano que tenha causado. Não soube. Pilhagem de gado na Monte Alvão, o senhor não sabe? Não soube se houve algum dano que passar por aqui na região, não soube. Mais ao norte, sim. O senhor já ouviu falar do Xindangue? Xindengue? Xindangue não. Era um índio que diz que roubou gado da fazenda Monte Alvão. Foi morto numa emboscada. Ele está enterrado no limite do território entre Inhacorá e Chapeta. E aí tem uma lenda dele que a mão dele saía para fora do túmulo. Nunca ouvi falar. Não. Não. E o seu pai contava histórias sobre o Carlos e a Vitória? Como que eles eram, como que eles chegaram no Brasil? Aliás, o Carlos, né? Porque a Vitória, ela era de Santa Maria. Falava, mas eu não tenho lembrança disso aí. Eu tenho lembrança mais recente sobre uma exposição que eu vi em Roma, que contava sobre os milhares perto de 20 milhões de italianos que emigraram para o Brasil, para outros países como Argentina, Estados Unidos, Rússia, Canadá, né? Mas é coisa da mesma época do meu avô, só que eu vi registrado no monumento de Roma, o monumento ao Rei Manuel, que fizeram exposição sobre a imigração. Mas de histórias daqui, posso ter ouvido isso, mas me apagou na memória. Foi nos primeiros anos da minha vida, não tenho mais lembrança disso. Mas eu fiquei sabendo através dessa exposição da imigração italiana, dessa exposição que eu vi em Roma, que mostrou bastante de lá para cá, não é? Sobre o movimento dos navios que traziam os imigrantes, a dificuldade que eles tinham na época para viver na Itália, que houve uma seca muito grande, o número de corretores que vendiam as passagens nos veleiros para vir para cá, nos navios da época, e mesmo que
histórias que hoje são filmadas daquela época, dos italianos, que 70% dos 1.300 filmes que se realizaram, 70% são negativos, contando histórias de máfia dos italianos, de banditismo, e apenas 30% que são favoráveis aos italianos daquela época da imigração. Mas da história mais antiga não tenho conhecimento. O senhor não sabe o que motivou a vinda do Carlos Chiappetta para o Brasil? Foi o mesmo que motivou uns 20 milhões que saíram na época, no final do século XIX, em torno de 1870, conforme até os registros que existem em Santo Ângelo, nos órgãos públicos. Foi um ano de escassez alimentar que houve na Itália, e que até foi favorecido pelo governo italiano, que foram para vários países, né? E para o Brasil também. Muitos se estabeleceram em São Paulo e parcialmente vieram para cá também, para o Estado. Mas, assim, detalhes de mais atividades que exerceram ou como se estabeleceram, não tenho conhecimento agora. E a origem da família? A origem da família é no sul da Itália, na região Calábria, perto de Cosenza. Tem muitos familiares de mesmo nome lá. Tanto que fomos visitar São Fili, né, que é uma vilinha que fica ao sul de Cosenza. Tivemos lá a questão uns 8 anos atrás, mais ou menos. Tem centenas de Chiappetta, né? E também em Cosenza é comum ver na rua placas de revendedor de carro, médicos, né? Inclusive em Roma eu estava uma vez num hotel intercontinental e os gerentes, quando viu meu nome, diziam: tem um famoso cirurgião cardíaco, né? Mesmo sobrenome. Então, e na prefeitura de São Fili, fui lá para ver alguns dados de antecedentes. São 2 funcionários de mesmo sobrenome. É um sobrenome comum lá no sul da Itália, na região de Cosenza. Tem uma faculdade, uma universidade muito grande, onde por sinal, eles dizem que é muito orgulhosos de ter estudado lá um dirigente italiano, um dirigente político italiano. Qual que é a pronúncia e a escrita correta? A pronúncia correta é Chiappetta, como tem Chiarelli, tem vários, né, dessa construção gramatical, é Chiappetta. Mas o pessoal aqui, devido a uma forte influência alemã, nessa construção da palavra, soa como Chiappetta, daí essa distorção de pronúncia. Mas a gente já se acostumou com essa mudança de pronúncia. Mas, na verdade, a pronúncia original é Chiappetta mesmo. E a forma correta de escrita? O nome original na Itália é 2P, né, de Papa, como 2T de tango. Mas já o registro oficial brasileiro não registra dobre letra. Então, no registro atual, é somente um P e um T. O senhor se assina com um T? Eu assino 2P e 2T conforme o meu nome de registro. Tem parentes que é um P de Papa e 2 T's de tango, ou 2 e 2 P e 2 T também. É bem variado. Até conforme o oficial do registro, né, que faz o registro do nome da pessoa. E o município acabou ficando com um P e 2 T's. Porque mas já o nome oficial brasileiro não tem dobre letra. Fica só um P e um T. O senhor sabe quais os locais que o Carlos passou antes de chegar aqui?
Eu tenho, através de relatos do tempo de criança, que ele vinha, às vezes, receber, cobrar o arrendamento de áreas, e aí verificava sobre as colheitas que os redatários faziam, mas mais atividade ele não tem conhecimento. Né? Realmente foi bem antes de ter nascido, e também já não acompanhei sobre as histórias do meu avô. E nessa época, os limites dessa propriedade que ele tinha abrangia aqui onde o senhor mora? Sim, aqui vinham até próximo, depois essa parte aqui e parte do outro lado do asfalto foram adquiridos pelo meu pai. Aqui, até aqui nos fundos de casa tem uma valeta grande que era a divisa antiga, né? Tinha sido feita pelos escravos. E hoje já não existe mais, ficou apenas um pequeno desnível aí onde era a divisa, que é um valetão que tinha, que saía dessa estrada municipal e ia até o banhado, que é uma vertente que tem aqui na região norte, do lado norte. Mas o senhor lembra de quando vinha nas suas férias de ir até lá na sede da fazenda? A sede principal, eu acho que só uma ou duas vezes, né? A gente não ficava muito tempo aqui, ficava pouco tempo e já voltava lá para São Gabriel. Mas aqui a gente ia lá quando tinha alguma reunião, quando convidava para ir lá tomar mate, mas realmente a atividade aqui era grande, porque tinha uma área de cuidados com gado. E quando vinha aqui, todo já aproveitava e concentrava o serviço de pecuária aqui com os campeiros. Somente talvez um domingo assim que a gente ia confraternizar com os parentes ali. Mas o senhor não lembra quando foi a primeira vez que o senhor foi lá e o que o senhor achou do local? Eu me lembro que tinha muito. Às vezes a gente brincava com os primos e as primas lá no pátio. Brinquedo de criança, não tenho ideia. Que eu fiquei mais tempo mesmo, já adulto aqui, já faz faculdade, já com 20 e poucos anos. Mas anteriormente não era muito dedicado a vir aqui. Despertou mesmo, mas por obrigação profissional, porque eu já estava com terceiro grau completo, o pai já tinha falecido, eu tinha que encarar a vida, né? Mas anteriormente não levava a sério, era mais vinha de passeio aqui. E a família era grande, então tinha bastante primos. Tinha bastante primos e primas, né? Brincava de todos esses brinquedos de criança ainda. E o senhor lembra se na época já tinha aquela igreja? Geralmente, como no internato, que a gente ficava mais tempo, tempo de estudante, ficava mais tempo. Chegava a assistir 3 missas por dia, né? Era de manhã, de tarde, de noite. Então, não me interessava por muito, não tinha muito interesse por igreja, né? É uma parte que eu não queria me aproximar muito fora do colégio lá. Então, hoje está muito dividido, né? Bom, as igrejas, mas na época o pessoal era forte de católicos, né? Mas nesse ponto eu não me interessava muito por igreja, que já vinha saturado do colégio. E o senhor nunca ouviu lendas sobre a fazenda? A fazenda. Realmente eu não sou muito crente de lendas, né? Não me impressiono muito com isso. Realmente que os antigos contavam, às vezes para assustar a criança, ou para impressionar, mas não me impressionou muito, não acreditava muito nessas histórias de lendas, ou outras fábulas também não me interessava muito. Realmente não faziam muito efeito para mim, a respeito de assustar ou de
Não me impressionava com isso. Não ouvia muito também, mas não me impressionou com isso aí. O senhor não lembra o que contavam para tentar assustar as crianças? Tinha histórias, mas realmente não me impressionou com isso aí, né? Espíritos? Tem. O barulho, né? Existia mula sem cabeça, tal, mas realmente não me impressionei muito com isso. Barulho das correntes dos escravos, já ouvi falar? Não, nunca vi. Bom, e o senhor sabe por que o Carlos voltou para a Itália? Ele acabou falecendo? Pois eu soube através de parentes que após o falecimento ele voltou para a Itália. Foi levado por um tio, né, que morava em São Gabriel. Mas como amor é o berço, né? Mas realmente é um forte sentimento de origem, né? A pessoa se sente mais tranquila, voltando para as origens, né? Era a lenda da época, era o forte sentimento de nacionalismo da época, né? E quando, nessa mesma época das férias, o senhor se recorda de como que era lá, o que hoje é o município de Chapeta, a cidade, o que existia na época? Era um comércio bem fraco, né? Era uma casa de comércio, residências. O pessoal se sentia muito desassistido de Santo Ângelo, que era a matriz do município. E em função disso, pela distância, pela pouca assistência que recebia da prefeitura de Santo Ângelo, depois também passou para ser esse território de Catuípe, e criou esse movimento de emancipação para ter mais autonomia. E houve um movimento emancipacionista na década de 60, e aí em 1965 tinha um político que era muito amigo dos moradores de Chapeta que encaminhou a emancipação. Mas era um lugarzinho pequeno, com uma rua principal, as ruas laterais, com poucas residências, mas o pessoal gostava de residir ali, né? Era dificuldade para chegar dia de chuva, carro era mínimo, ia de carrocinha para lá, né? Para se abastecer, para fazer rancho, né, da época. Mas não tem mais para dizer do que isso, que era um lugarzinho pequeno. E nessa época já se chamava Chapeta? Sim, chamavam Colônia Chapeta. Depois também Sede Chapeta, por ter sido, no caso, feito o condomínio por pessoas desse nome. Então ficou Sede Chapeta. O senhor sabe qual foi o papel da família Chapeta na ajuda da colonização? Sim, foi a minha avó, Dona Vitória, e tios e tias que fizeram essa colonização, seria o condomínio, tipo de um condomínio. Loteamento, melhor dizendo. Fizeram esse loteamento e repartiram os terrenos para os parentes, os herdeiros do seu Carlos e da Dona Vitória, pelo loteamento. E o seu pai não esteve envolvido nesse processo da colonização, da venda desses lotes? Não, recebeu bastante. Nós recebemos também, da herança do meu pai, muitos terrenos aí. Eu, por exemplo, recebi acho que uns 14 terrenos, né? E fiquei pagando imposto até poucos anos atrás. Até um amigo corretor, o Enio de la Torre, que vendeu a maior parte desses terrenos, e ele mesmo disse que estavam tudo em ordem quitados os impostos desde que eu cheguei aqui. Acho que paguei uns 40 anos os impostos. Na época tinha uma valorização menor, depois é que tiveram uma cotação melhor de mercado. Que aí
os residentes de lá foram comprando, os comerciantes, e foram se estabelecendo. Bom, sobre a colonização, o senhor acredita que herdou algum tipo de herança italiana que veio da família Chiappetta, costumes, hábitos? Não tenho assim, nada forte dos italianos, né? Depois, a minha convivência grande foi até fora da família, foi com colegas de colégio, né? Colegas, por último, colegas de profissão, da agronomia. Também muita influência que eu tive da turma de pilotos, que por um bom tempo tive bastante atividade como piloto, mas da família mesmo, eu acho que o hábito bastante mais forte foi de andar a cavalo, que realmente é uma atividade que eu desenvolvi bastante. Eu gostava de andar a cavalo, em função de trabalhar no campo, com os campeiros, com o pai, né? Mas de outros traços assim de personalidade, não acho que não herdei, não desenvolvi. E eu lhe perguntei antes, né, se o senhor tem fotografias ou documentos antigos que poderia compartilhar com a gente? Sim, tem um arquivo que foi feito pelo Marcelo Filho, quanto antes nós vamos encaminhar para você. Um resgate que ele fez? Tem. Mas já dessa fazenda aqui, e fotos do meu pai, dos parentes, dos campeiros, dos trabalhadores da época, são o que eu tenho, mas não é muito, mas são bem significativas. E o senhor já viu fotos do seu avô? Acredita que tem alguns traços fisionômicos? É possível, mas não achei muito forte assim a semelhança. Alguns parentes de Lavras do Sul que eu acho que você tem bem o tipo físico italiano, mais do que os daqui, que são os sobrinhos do meu avô, né? E descendentes do irmão do avô, de Lavras do Sul, mas os daqui não tem muita característica de italiano. E tem parte da família Chiappetta que ainda mora lá na região da Campanha. Sim, já da quarta geração, são filhos dos netos, né? O que o senhor sente ao ter uma cidade com o seu sobrenome? É uma consequência, mas realmente não tem. Tem pessoas que dizem que é muita honra, é muito compromisso, tem que ter responsabilidade. Mas eu vejo com naturalidade. Podia ser um nome de árvore, um nome de flor, né? Um nome histórico. Eu vejo como foi consequência de um trabalho que eles fizeram, que foi esse dos terrenos ali, do loteamento, né? Então tem outros lugares que eu vejo também que são similares à montagem desse local. Mas quando o senhor viaja e conta para as pessoas, sou lá de Chiappetta, seu sobrenome é Chiappetta. Tem uns amigos que vieram aqui, uns estrangeiros, que diziam: mas eu achei que você era muito VIP, porque tinha o nome na placa. Não, é só porque o local lá é coincidência, né? Foram uns parentes que fizeram o loteamento da cidade, pegou esse nome, mas realmente eu não me emociona com isso, mas eu vou procurar manter um nome que seja honroso para a gente, para todos. Bom, a gente já está então se aproximando de encerrar Sim. a nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor falasse assim um pouco da importância de resgatar o passado, não deixar que ele seja esquecido, deixar esses registros para as próximas gerações.
O que eu tenho, no caso, investido mais é na atualidade, né? A cidade, por exemplo, carece de muitas obras públicas, como faltava em Japeta a reforma de um ginásio estadual, né, que já estava degradado, contribuir para a renovação desse ginásio, que depois foi reconhecido essa obra pelo governador do estado, o senhor Ivo Sartori, que me chamou lá no Palácio, me prestou uma homenagem numa manhã, com tanta gente esperando no salão principal para ser atendido, quase uma centena de pessoas, me dedicou bastante tempo para me agradecer. E agora a gente está investindo no setor cultural, construindo um anfiteatro que o município não tinha para formalizar formaturas, né? Faziam em locais de acolhimento religioso. Então, eu foco mais na atualidade, né? Com todo respeito pelo passado que foi mantido para a formação da cidade, mas eu acho que tem que atender às necessidades atuais do município, que ainda tem bastante para ser preenchido em termos de atendimento cultural, um anfiteatro para sessões ou para eventos oficiais, eventos informais. Tudo isso precisa para formatura, para receber uma autoridade, apresentação cultural. Todos são momentos que precisam ser atendidos por um prédio de acordo com o que é o momento próprio. Muito bacana. O senhor tem essa visão, né, e contribui para o crescimento da comunidade. Acho que o nosso trabalho também vem nesse sentido de tentar ajudar a sanar um déficit cultural em relação à sua própria história, né? Por isso deixar esses registros, as falas das pessoas, né, para que no futuro as gerações possam ter acesso, né, a essa origem, a essa história. Mas é muito bacana mesmo. E a gente também torce para que para o crescimento, o progresso, com certeza isso vai trazer uma melhora na infraestrutura da cidade. Bom, para a gente finalizar, gostaria de saber se o senhor quer deixar uma mensagem final de algo que o senhor queira compartilhar, e também como essa gravação ela é um registro, né, e vai ficar para a posteridade, né, uma mensagem para os seus netos, bisnetos que vão poder ver esse vídeo. A mensagem que eu vejo mais interessante, mais útil, é que toda a geração dos avós tiveram oportunidade de estudar, que continuam tendo vontade de estudar, de fazer uma boa faculdade, né? Que não se limite apenas a um curso de segundo grau, que aprofunde os estudos, aprofunde os conhecimentos, há vaga para todos, né? É a melhor maneira de conservar um bom nome da família, ter uma boa atividade, honestidade, trabalho, né? Participação política, participação na sociedade, não se acanhar por assumir um cargo que todo mundo tem competência, tem que se esforçar, se servir de boas amizades, se aproximar de boas amizades, evitar as más companhias, que é muito importante também, está cheio disso, mas saber conquistar os amigos, manter um bom diálogo com a sociedade, uma boa convivência, não se furtar de ajudar movimentos sociais, né? E escolher o partido certo também é interessante. Tem algo que talvez o senhor tenha se lembrado durante a entrevista, alguma história de antigamente que eu não lhe perguntei? Não, realmente de histórias é mais de tropiadas. O pessoal que levava 28 dias a cavalo para levar uma tropa de
de gado para a fronteira, ou trazer, principalmente trazer da fronteira, né? Que, embora os pastos aqui eram... parecia uma lixa, né? Era barba de bode, que depois foi mudando, hoje são tudo passagem cultivada, mas o que eu via mais era a história mesmo dos campeiros, dos tropeiros, né? Que era atividade maior, mas sobre lendas assim nunca me ative, mesmo que não via muito sobre isso, mas era as tropeadas que ganhavam mais tempo nas conversas de antigamente. E eles tropeavam gado lá da campanha para cá? Traziam para cá, não sei quantos, não era 5, não me lembro mais direito, mas era uma caminhada grande, né? Hoje a gente faz daqui lá, faz em 1 hora, num voo tranquilo. Só que hoje é um transporte pessoal, né? Que às vezes traziam. Agora, às vezes, vem em freteiros de rodoviário, né? Aí leva bem, são 400 quilômetros até a fazenda, lá no Suspiro. Isso leva um dia e meio, talvez, andando no transporte rodoviário. E quando há mais tempo se fazia em 28 dias. Mas os tempos, né, mudaram. Suspiro é o nome do... Estação Suspiro é o nome do local, onde era uma vilinha com mais espalhados. Acho que talvez morasse na região do distrito Suspiro, em torno de 80 famílias, né, estabelecidas em residência lá, mais ou menos esse número de família. E era lá que também moravam seus... na volta da estação ferroviária que tinha o sobrado, que era a fazenda que meus pais viviam lá. Mas dentro do território do município era ampliado, tinha mais família.